luz a todos. É com prazer que estamos aqui na nossa segunda aula sobre os deuses astronautas, né? Está aqui comigo hoje o meu gatinho Rama. Ele se chama Rama. Ele é o mais velhinho da turma aqui da casa, né? Ele está com por volta de 11 anos de idade, né? É um grilo, um grude também com a gente aqui, né? Bom, ontem nós fizemos um apanhado com todos vocês sobre, né, como os antigos, né, como os antigos veneravam os seus deuses, né, como eles criavam os seus deuses, né, a partir de uma observação da natureza, né, mas nós vamos verificar também algumas coisas no passado, né, que são tão claras, mas tão evidentes, de uma interferência extraterrestre. Então, é muito importante estudar a antiguidade. Por quê? Porque nós vamos perceber que o fenômeno UFO, que nós estamos estudando hoje aqui, ele é extremamente antigo. Ele acompanha toda a nossa humanidade desde a pré-história. Então, isto significa que os extraterrestres, os discos voadores, não é algo de agora que está chegando aqui. Os ETs não estão chegando aqui agora, né? Então isso demonstra, sem sombra de dúvida, que os seres extraterrestres estão presentes em nosso planeta desde os primórdios de nossa civilização, tá? Então, é dessa maneira que nós vamos começar a entender a importância, né, da relação entre uma civilização avançada interferindo, se mostrando em nossa sociedade, né? E nós vamos ver também grandes mistérios do passado que não são explicados à luz da ciência moderna, à luz da arqueologia moderna. Não se sabe como aquilo foi feito. Então, o que acontece? Muitas especulações vão acreditar esses fatos a uma ação direta dos seres extraterrestres entre nós. Tá ok? Então, nós vamos fazer uma análise de uma série de coisas aí que eu vou passar para vocês, uma série de fotos, e depois nós vamos discutir, nós vamos comentar, e eu vou colocar a minha opinião pessoal a respeito disso tudo. Primeiro eu quero colocar a opinião, né, dos estudiosos da própria arqueologia, do Eros Deuses Astronautas, tudo isso, tudo que está aí na mídia, né? Tudo que está aí na ufologia até hoje. Eu quero apresentar isso para vocês. E depois, né, amanhã, na próxima aula também, eu quero colocar a minha ideia, a minha colocação em cima de tudo isso daí. Olhando do ponto de vista esotérico, olhando do ponto de vista transcendental. Né? Então, Ju, presta atenção, não deixa o gato pisar e desligar o computador de novo, hein? Que ontem pisou no teclado, pagou tudo, foi uma desgraça, né? Então, Juliana, eu vou ficar neste canto. Acho que aqui não vou interferir. Passa a primeira fotografia para mim, por favor. Bom, esta pintura, né, vai mostrar do lado esquerdo e do lado direito dois objetos estranhos no céu sendo pilotados. Tem lá um cara num controle, assim, sabe? Uma pintura da Idade Média, né, relatando a paixão de Cristo, né? E essa coisa toda, e você vê do lado ali, isso está numa igreja, tá? Isso está numa igreja, e você vai ver que o pintor, ele fez questão de pintar duas naves, dois discos, sendo pilotadas por um indivíduo lá dentro, ok? Tá? Ele está sentado no painel de controle pilotando. É muito interessante essa visão arqueológica, mostrando que de alguma forma influenciou a mente desse pintor, deste cara, que além de pintar esse quadro, ele falou assim, qual a relação que tem a ver com aquele objeto lá em cima, né? Por que ele fez isso? Onde será que ele teria visto isso, né? Idade Média, né? Muito bom, vamos lá. Outro.
Bom, agora nós vamos para uma região que nós vamos chamar Nazca, né? Existe uma planície no Peru, né? Que são desenhados gigantescos seres, né? Gigantescos animais, imagens muito grandes nessa planície. E esse desenho está há mais de 1000 anos, milhares de anos, e não se desgasta. Mas, veja bem, feito há mais de 2, 3 mil anos atrás, esses desenhos dessa planície, para quem ver? Esses são tão grandes que só é visível do alto. Isso aí é uma foto tirada por avião, de grandes altitudes. Porque do chão, eles são linhas que se cruzam e ninguém sabe o significado delas. Mas quando você vai bem do alto, você vê. Eu pergunto, quem voava tão alto naquela época para que esses desenhos fossem vistos do alto? Para quem os nativos, vamos dizer, daquela região desenharam isso? Posso outra foto, Ju? Isso é um beija-flor. Olha lá. Essas linhas, aí parece um campo de pouso. Você está vendo? Uma pista de pouso. Né? Nessa mesma região de Nazca. Para quê? Quem ia pousar? Né? Você vê que do lado só tem montanhas e tal, né? O que subia e descia desse lugar aí? Né? Entendeu? Então, nessa mesma região, eu mostrei só um, mas tem dezenas de desenhos, né, pintados no chão, riscados no chão, que só podem ser vistos de uma grande altitude. Ok? Então, isso é considerado na arqueologia um dos grandes mistérios e que relata a possível relação, né, dos moradores da região com inteligências extraterrestres vindo em naves. Então, eles faziam talvez esses desenhos para que os deuses pudessem ver-os do alto e pudessem chamar os deuses, atrair os deuses até irem em homenagem a esses deuses. Né? Porque só eles poderiam voar e ir lá do alto, então, ver essas grandes figuras. Né? Então, essas são as explicações do Erich von Däniken, tá? Que está no livro do Erich von Däniken, que eram os deuses astronautas que a gente discutiu ontem. Vamos lá, Ju, na próxima. Veja bem, nós encontramos no passado essa é uma escultura, por exemplo, mas é muito idêntica aos astronautas modernos, né? Por que alguém desenha aí uma roupa tão apertada, carrega uma coisa atrás das costas, parece que ele está vestindo um traje espacial? Não é verdade? Por que o cara faz um negócio dele? Você não vê nenhum ser humano usando roupas assim. Por que alguém esculpiria algo? Porque ele viu algo que tocou muito ele, né? E, portanto, para lembrar desse contato, ele fazia essas estátuas. Outra foto interessante. Olha lá. 3 estátuas, né, da antiguidade, como se estivesse realmente mostrando seres extraterrestres. Principalmente porque você vê que eles são pequenos, baixos, não são altos, pernas compridas, né? É como se fossem pequenos humanoides, né? Que estavam vestindo roupas e trajes espaciais para se manifestar em nossa atmosfera e contatar os humanos naquela época. Então, os antigos, diante desses contatos, né, eles faziam depois suas pinturas, suas esculturas, tentando lembrar-se desse encontro inusitado. Né? Outro, Ju. Essas são pinturas muito antigas, que nós chamamos de pinturas rupestres. Isso aí é naquele período anterior anterior ao Egito, tudo. A gente chama de pré-história mesmo, né? Coisa de 4, 5, 6 mil anos antes de Cristo. Né? Então, os antigos que não sabiam ler nem escrever à época, mas se expressava através de desenhos, de artes, né? Rupestres, que a gente chama, né? Então, ele desenha esse tipo de ser com um capacete na cabeça. Né? Tipicamente seres altos, compridos, né? Usando ferramentas nas mãos, né? É muito interessante, então, essas coisas antigas. Outro, Juliano. Ó, esse objeto embaixo é uma escultura também, né? É um desenho. Olha a semelhança com nossas naves modernas, né? É muito interessante isso. E tem um piloto sentado, você viu? Um cidadão ali. Então vai. Outra, Juliana.
Aí, essa é uma escultura também, né, da região aqui das Américas, onde você vê tipicamente o cara como se tivesse com um respirador na boca, né? Como se tivesse aquele cara que mergulhador que bota aqui na boca, né? Porque ele não pode respirar a nossa atmosfera, né? Devido a alguma diferença de gases e tudo mais, eles teriam que usar aparelhos respiradores. Então essa máscara ela é muito interessante, né? Colocando basicamente algo que eles teriam visto dos deuses, né? Outra aí, Juliana. Esta é uma foto, né, de Palenque, né, que está dentro de uma tumba de uma pirâmide do rei Pakal Votan, e é a tampa da tumba do rei Pakal Votan. E tem essa escultura aí que vai se assemelhar a um astronauta sentado e mexendo em controles muito sofisticados. Você está entendendo? Embaixo dele aí tem toda uma estrutura, parece um retrofoguete, e ele mexendo em controles muito sofisticados. Né? Você vê, os nossos astronautas, para ser lançado, eles não podem ser lançados em pé, eles são lançados nessa posição, deitado, devido ao empuxo do foguete e tudo mais. Né? Por que eles desenhariam esse tipo de coisa? Quem era Pakal Votan? Né? Quem era o seu Deus? Né? Né? Você está entendendo? Que era um ser das estrelas. Entendeu? Então, em determinados momentos, os extraterrestres poderiam descer em suas naves, em suas grandes tecnologias, e influenciar os povos, conversar, dialogar, passar um tempo até, e levar pessoas para dentro da espaçonave deles. Como a gente tem os contatos de quarto grau aqui, certo? E eles em contato com aquela instrumentação, com aquela coisa toda louca na cabeça deles, como é que eles vão desenhar isso depois? Como é que eles vão se lembrar e fazer desenhos e fazer esculturas depois? É? Porque é algo fora do seu arquétipo, fora de todo o seu conhecimento. Né? Então eles vão tentar se aproximar do universo mental deles, aquilo que eles viam e aqueles que eles interagiam, que é muito difícil você entrar em contato com algo que você nunca viu, nunca imaginou, depois tentar raciocinar e criar uma arte em cima disso. Né? Tentar reproduzir isso. Né? Outra, Juliana. Essa é uma inscrição egípcia, cara, num templo egípcio. Dá uma olhada como aquele treco parece um disco voador, cara. Olha. Né? Não é muito louco? Isso está num templo. O que eles viam? O que significava esses hieróglifos? Você sabe que tem muitos hieróglifos que não conseguem ser traduzidos, né? Não foi 100% dos símbolos egípcios que foram traduzidos ou entendidos. Né? Da mesma forma, o sânscrito. Você sabe que tem muitos textos sânscritos na Índia que nunca foram traduzidos. Né? Eles são tão antigos que nenhum especialista consegue traduzi-los. E é muito texto, tá? Não é pouco, não. Para vocês terem uma ideia, os hieróglifos egípcios encontrados na civilização egípcia, ele demorou séculos e séculos e séculos e séculos, nenhum cientista conseguia traduzir, não sabia? Não conseguia. Foi só quando, presta atenção, houve uma descoberta, né, por Napoleão Bonaparte, a turma do Napoleão, que o Napoleão gostava muito de investigar essas coisas também. Ele mandou pessoal no Egito, né? E encontrou uma pedra chamada a Pedra Roseta. A Pedra Roseta foi a chave, né, para interpretar os hieróglifos egípcios. Por quê? Era uma pedra dessa altura muito grande e tinha nessa pedra vamos assim dizer, um aviso. Um aviso político, vamos supor, a prefeitura bota né? Só que ela botou em 3 línguas. Botou em hieróglifo egípcio, em grego, copta e numa outra língua. Porra, essas outras 2 línguas os caras sacavam. A gente entendia. Então foi só comparar o que cada símbolo hieróglifo significava. Né? Essa pedra é que deu realmente a base para decifrar todos os hieróglifos egípcios. Tá? É chamada Pedra de Roseta. Vocês podem pesquisar na internet, quem não conhece a história. Mas antes de encontrar essa pedra,
ninguém conseguia traduzir os hieróglifos.